Pronto. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, o nosso cérebro, ele tem o hemisfério direito e o esquerdo, né? Então, quando a gente está escutando música, relembrando dos elementos, né? Então, tem o ritmo, a melodia e a harmonia. Então, cada um deles, ele vai ser decodificado pelo nosso cérebro em um hemisfério diferente. Olha que interessante. Tem alguns estudos que comprovam que o quê? O corpo caloso, que é justamente o que faz a conexão entre os dois hemisférios, em músicos, olha que legal, ele é maior, pelo fato de que, quando a gente escuta música, o nosso cérebro acaba tendo que fazer mais conexões, por conta disso, aumenta o número de sinapses, e por isso o nosso corpo caloso é maior. Olha que legal. Então, você ainda tem um tempinho aí para pegar e estudar um pouquinho de música, que vai fazer muito bem para você, né? Então, como vemos aqui pela música, pela música, desculpa, gente, pela imagem, então, na imagenzinha que tem o violino, então temos o córtex motor, né, que está bem aqui, como eu tinha comentado com vocês, que ele está relacionado ao movimento de tocar um instrumento ou de dançar no ritmo da música, né, o córtex pré-frontal, que ele controla o comportamento, expressão e a tomada de decisão, né, então é muito comum a gente ouvir uma música e trazer algum tipo de sentimento, então a gente acaba ativando a partir da frente, né? A parte do núcleo, núcleo e amígdala, que está relacionada a reações emocionais referentes à música, né? Então, deu para ter uma ideia bem bacana aí de como o nosso cérebro, ele acaba entendendo a música. Pode passar. Lembrando, gente, qualquer dúvida, manda no chat, tá? Tô dando uma corridinha aqui. Como a musicoterapia, ela pode auxiliar em diferentes etapas da nossa vida, né? Tanto a musicoterapia como a música. Pode passar. Eu vou dar um panorama geral sobre desenvolvimento para vocês e depois eu volto falando sobre os elementos, tá? Então, como vocês podem ver aí pelo slide, no primeiro mês, a gente espera que a criança ela já tenha, que ela já reaja ao som, né? Que ela vire a cabecinha, que eleva a cabeça um pouquinho, que ela observe o rosto, né? Que ela já tenha algum tipo de controle ali, né? Então, com a barriguinha mais virada para cima normalmente, mas ela já começa a ficar um pouquinho mais durinha, mexer os braços, né? Temos alguns reflexos aí que ainda estão presentes, né? De 1 a 2 meses, a gente vai ter um sorriso, então é normal você pedir conversar com a criança, ficar fazendo brincadeira e ela dá aquele sorrisinho gostoso, ela já começa a abrir os braços, já começa a explorar o corpo, emite alguns sons, alguns balbucios, já começa a movimentar melhor, né, os membros. De 3 a 4 meses, a gente tem uma resposta mais ativa ao contato social, então, quando o pai ou a mãe começa a falar, ela dá uma procuradinha, né, principalmente o pai e a mãe que está ali todo dia, ela já começa a segurar objetos, então, questão mais de movimento de preensão palmar, né, ela continua emitindo alguns sons, ela fica de bruços, levanta a cabeça, de 4 a 6 meses. Ela tem uma busca mais ativa por objetos, né? Já começou ali a engatinhar, já começa a mexer tudo, se duvidar, puxar uns cabelinhos. Ela começa a levar os objetos na boca, né? Nesse momento é tudo mais sensorial, então para eles é muito satisfatório colocar tudo na boca, experimentar, fica aquela beleza, né? Ela já começa a localizar o som, ela já começa a rolar. Se deixar em cima da cama, já começa a correr, se duvidar. De 6 a 9 meses. Já tem um brincar mais ativo, né? Então, esconde, achou, né?
ela consegue transferir o objeto de uma mão para outra, já começa a duplicar sílabas, então os sons, o ba, que é um pouquinho mais simples, né? Já começa a se sentar sem apoio, já tem um pouquinho mais de controle postural, tá? De 9 a 12 meses, ela começa já a imitar gestos, então é até comum, o pessoal já começa até a treinar os bebês para o aniversário de 1 ano, então já tem as palminhas, faz um movimento de pinça, né? Produz algum jargão, alguma coisa mais tipo mamã, e anda com apoio, né? Pode passar. Né? Então, esse é meio que o esperado para a criança em si, né? E aí você fala, Bia, como é que eu encontro a música nesses momentos, vamos dizer assim? Então, cada elemento musical a gente consegue encontrar ele em um período diferente. Então, no período amniótico, que é quando o bebê ainda está no ventre, o feto, ele recebe a música através da vibração do líquido amniótico, né? Então, um elemento muito importante nessa época é o pulso, né? O ritmo, vamos dizer assim. Porque nesse momento, ele está escutando tudo, está escutando o coração da mamãe, né? Então, é até normal, quando nasce, alguns pais colocarem sons mais... Gente, me fugiu o nome, mas sons de útero, que deixa o bebê mais relaxado, mais calmo, porque ele se sente seguro, tá bom? Então, é um ritmo um pouco mais, é um som, na verdade, um pouco mais abafado e que tem um ritmo muito presente, uma pulsação, uma marcação muito presente, porque é o som do coração, tá? De 0 a 6 meses, a música está presente no momento de relaxamento e afago do bebê. Então, é normal cantar uma musiquinha para ninar ou colocar uma musiquinha para a criança dormir mais calma, como eu estava comentando com vocês. E a presença nesse momento é um timbre mais agudo. O timbre é a nossa vamos dizer assim, a nossa identidade. Por exemplo, eu tenho um timbre um pouquinho mais agudo, né? Porque eu sou mulher. Agora, um homem tem um timbre um pouco mais grave, porque as cordas vocais dele são um pouquinho mais grossas, né? Então, nesse momento, por que o timbre mais agudo? Porque a gente faz a voz mais fininha para poder falar com o bebê, porque ele fica mais confortável, né? Então, é muito bom. Ai, bonitinho! Então, a gente sempre faz um som mais agudo e alto. Por isso que está escrito aqui que tem uma oscilação maior de altura e tem uma pausa para o bebê conseguir olhar melhor o nosso rosto e tentar imitar algum tipo de movimento. Então, a gente acaba falando mais alto e mais agudo, tá? E vamos lá, de 6 a 24 meses, que já estamos aí de 6 a 2 aninhos, né? Ele já está num desenvolvimento maior. O bebê está crescendo tanto cognitivamente, né? Entendendo melhor o mundo, e também de tamanho, né? As coisas que para ele eram tão grandes, agora estão ficando um pouco menores, né? Então, nesse momento, a gente acaba trabalhando a parte de parâmetros sonoros. Então, o rápido, o devagar, a altura. E, além de tudo, tem o fascínio pela voz, né? Porque ele está experienciando, está começando a falar, é muito normal a criança reproduzir. Então, a gente fala e a criança reproduz, ela fala igualzinho para tentar aumentar esse repertório, esse vocabulário. De 2 a 7 anos, já temos uma exploração maior do gosto musical, então a identidade sonora, como eu tinha comentado para vocês, ela vai ficando mais nítida, é mais normal a criança pegar e falar assim, eu gosto dessa música, ou falar assim, não gosto dessa música, né? Temos a presença maior da fala, tanto cantada como falada, e isso é utilizado para expressar, né? Tanto os pensamentos como os sentimentos.
além de tudo, nesse momento, a criança gosta bastante de músicas mais motoras, então, mão na cabeça, mão na cintura, que favoreçam essa questão de expressão mesmo, né? Expressão motora, expressão corporal. Pode passar aqui. Desculpa, gente, o slide está errado aí, mas de 7 a 12 anos, a criança ela começa a conseguir diferenciar alguns elementos da música, né? Então, até aqui está escrito como conservar. Então, está escutando a música, ela consegue perceber que tem um ritmo de 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos dizer assim, seria uma valsa, né? E ela consegue diferenciar eles dentro de uma canção, né? Então, se for participar de um coral, a criança consegue, às vezes é separado por voz, né? Então, agudo, opa, soprano, contralto, tenor, e aí cada momento um vai cantar uma linha diferente na canção, e aí é mais normal a criança conseguir manter a sua linha, sem interferência tanto dos outros, ela consegue cantar ali naquele momento. Espero que vocês tenham entendido, gente. Desculpa aí se eu me enrolei um pouco. De 12 a 18 anos, a criança já, o adolescente, vamos dizer assim, né? Ele já consegue explorar um pouco mais a parte de educação musical, tá? Então, na verdade, a partir dos 7, gente, perdão aí. Então, ele já está mais habituado à música, e a música ela entra como um papel de expressão, né? Então é muito comum aquela música alta, né? Às vezes até aquele rock pesado, né? Para quê? Para trazer um pouco mais de força, vamos dizer assim, para lidar com o mundo, com os pensamentos que ele tem de que todo mundo está contra ele, né? Então a música ela entra como esse papel de auxiliar mesmo, né? De trazer esse conforto, de trazer força, né? E além de tudo, a música ela entra como um papel de liberação também, tá? De expressão liberação sexual. Então é muito comum nesse momento aí o pessoal começa a dar uma reboladinha, né? Quem está experienciando a parte de sexualidade, né? Então a música ela entra nesse papel de trazer sexualidade também, tá? Com mais de 18 anos, aí é o momento de você escolher se você vai querer fazer como eu, de escolher a música como vocação, ou de deixar a música como um interesse mesmo, né? Uma música que você gosta de escutar no dia a dia, para te trazer mais que vai ser mais a parte de apreciação estética, recriação, prazer, né? A gente fala recriação, então, às vezes num barzinho que você vai, festas de família, né? E um suporte psicológico. Quem nunca teve aquela fossa e falou assim: eu vou colocar uma música porque é hoje que eu vou chorar todas, né? Então a música ela tem ainda esse suporte psicológico. Pode passar aí. Isso, né? Então, falando um pouco de como a musicoterapia, como a música pode auxiliar no desenvolvimento típico, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o atípico, tá? Eu vou falar desses 3 principais, até a síndrome de Down e paralisia cerebral, porque é o que eu já trabalhei e que eu tenho um pouquinho mais de experiência, tá bom, gente? Pode passar. Então, segundo o DSM, o autismo é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldade de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos, tá? Nessa fotinho aqui do lado, a gente percebe que o, o cérebro do autista, ele tem algumas
algumas diferenças, alguns desequilíbrios, né? Então, está escrito aqui, há desequilíbrios nos neurotransmissores, substâncias que ajudam as células a se comunicarem. Dois dos neurotransmissores prejudicados são a serotonina, que afeta a emoção e o comportamento, e o glutinato. Também há irregularidades nas próprias estruturas do cérebro, como o corpo caloso, na amígdala e no cerebelo, tá? Então, temos uma questão muito também, cerebral aí, que pode ser, que a gente pode, que interfere no desenvolvimento, tá? Então, é muito comum o pessoal falar assim, mas qual é uma das dificuldades do autismo? É muito comum ter a dificuldade de socializar, né? Pelo fato de que tem uma questão de defasagem dos neurônios espelhos, que é justamente de você conseguir ter uma empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender pelo rostinho o que está acontecendo, tá? Pode passar. Aqui. Tem um livro muito interessante, caso vocês queiram, do Gustavo Gattino, que fala sobre musicoterapia e autismo, então ela está falando sobre várias coisas, e dentro do livro, ele cita que tem alguns estudos que relatam uma redução nas respostas corticais de pessoas com autismo para sons da fala. Por isso, a dificuldade de algumas crianças de se comunicar através da fala, né? Então, por esta razão, a compreensão da acústica da fala não é entendida igualmente. Por isso, alguns autistas, eles evitam a linguagem verbal. Mesmo eles tendo a compreensão, eles preferem ficar mais caladinhos, tá? Agora, como a música ela é processada, principalmente no córtex auditivo primário, onde não tem nenhum tipo de prejuízo, ela se torna um meio de comunicação mais efetivo. Então, é muito comum, né, pelo menos com o meu tempo de terapia, como terapeuta, na verdade, muitos pais olham para mim e falam assim, Bia, o meu filho começou a falar através da música, né? Então, antes ele não falava muito, mas com uns 2, 3 anos, ele começou a cantar. Pelo fato, então, por que ele canta? Porque o córtex auditivo primário dele está intacto e é mais fácil para ele se comunicar, tá? Então, nesse momento, Peraí que deu um probleminha, Ana, já caiu de novo aqui. Já tá. pôs. Beleza. Desculpa os problemas técnicos. Aproveitando esse gancho aqui, assim daqui para vocês me verem melhor. Achei bem interessante, né? Eu mesmo não conhecia muito de musicoterapia, né? Até poder trabalhar, ter contato aí com o teu trabalho no ano passado. E acho que para os pais também é interessante, né? Quando você traz aí esse paralelo com o desenvolvimento infantil, porque faz total sentido pensando nas questões orgânicas também, né? Acho que tem essa parte onde o cérebro ele vai processar as informações de uma forma diferente, né? E como que às vezes a música para nós faz um sentido, mas às vezes para a criança que está ouvindo é um sentido completamente diferente. Acho que isso é muito bacana quando você conseguiu, né, fazer esse link, achei bem legal. Ai, que bom. Olha, gente, por enquanto, posso ir falando? Não estou precisando ainda do slide. Posso? Pode. Então, nesse momento, a intervenção em musicoterapia, principalmente para a criança com autismo, ela vai trabalhar tanto o habilitar como o reabilitar. Por que o reabilitar? Né? O reabilitar, a gente fala no caso de um autismo mais agressivo, né? Então, quando a criança tinha um desenvolvimento, começava a falar e do nada parou de falar, tá bom? Parou de falar, teve alguma perda mais motora, começou a ter um tônus mais diferente. Então, a musicoterapia, ela vai auxiliar tanto na parte motora, então a parte de tônus, de ter um pouco mais de força. É muito comum, às vezes as crianças terem um tônus mais hipo, que é um pouquinho mais baixinho, então aquela um pouquinho mais molinho, tá? A parte de comunicação, tanto suplementar alternativa, como a comunicação falada, tá? A parte sensorial e a parte emocional. Então,
alguns dos objetivos pode ser lateralidade, cruzamento em linha média, planejamento motor, consciência fonológica, parte de prosódia, semântica, sintaxe, dessensibilização auditiva, e como a gente percebeu aí pelo cérebro, temos algumas defasagens, uma delas são sensoriais, então é muito comum ou a criança às vezes ter uma hipersensibilidade auditiva ou às vezes não tem nenhuma, tá? Estabelecer alguns limites ali, né? Às vezes de ficar mais sentado por um tempo de espera, coisas relacionadas a isso, exploração de estados emocionais. Quando são bem pequenininhos, às vezes eles têm mais dificuldade, às vezes por conta de não falar, é mais difícil deles se expressarem. Por conta disso, quando você não fala, você fica irritado, porque as pessoas não te compreendem. Então, às vezes é comum eles terem comportamentos um pouco mais agressivos, vamos dizer assim, de bater ou de jogar alguma coisa no chão por não ser compreendido, tá? Né? E aí, a musicoterapia, na parte sensorial, da parte de dessensibilização, a gente normalmente coloca o som que a criança tem alguma aversão em pequenas quantidades durante a sessão, né? E aí a ideia é que aumente paralelo ao som que é aversivo com o som que ela gosta, então a gente faz a junção dos dois, e aí um vai ficar mais baixo, o outro vai aumentando com o passar do tempo. Então, aquele som que te traz algum incômodo vai ficar mais baixinho, o que você gosta vai ficar mais alto. E com a evolução da criança, a gente vai trocando isso, para que a criança consiga se adequar e escutar qualquer tipo de som ou estímulo sonoro, né? Às vezes eu brinco e falo, né, que o ouvido é o único que não dá para desligar, né? Então, mesmo você não querendo, você escuta, né? Então, exemplos para vocês, né? De dependendo, trabalhar um pouco do intraverbal, que seria eu começo a cantar e vocês me ajudam completando, né? Um método de musicoterapia que é utilizado muito é o de recriar, né? Então, recriar canções. Quando a criança já está um pouquinho maior, a gente pode até trabalhar um pouquinho mais de composição para ela se expressar. Eu tenho uma paciente que eu amo de paixão, e aí quando ela está muito irritada comigo, ela, não quero fazer. E eu brinco bastante com ela, né? Então, é muito interessante, a musicoterapia traz essa possibilidade de expressão, tá bom? Pode passar. Um pouquinho sobre a síndrome de Down, tá bom? Então, a síndrome de Down é um distúrbio genético associado a atrasos no crescimento, a presença de traços faciais característicos e a deficiência intelectual e desenvolvimento leve ou moderada. É causada pela presença de uma cópia extratotal ou parcial do cromossomo 21. Então, a criança com síndrome de Down, a gente tem características faciais, né? Então, tem a orelha mais abaixadinha, temos a boca um pouquinho mais abertinha, né? Um pouquinho mais... Não, é só um termo, tá, gente? Mas não seria essa a palavra correta, mas vamos dizer assim, um pouquinho mais flácido. Normalmente eles acabam respirando mais pela boca, com a boquinha mais aberta, né? Temos questões das mãos, um pouquinho menor, tá? E essa são algumas das características de criança com síndrome de Down. Então, a musicoterapia, ela vai auxiliar também justamente na parte de tônus, na parte de comunicação, de livre expressão, de planejamento, tanto de fala como motor, aspectos emocionais também. Às vezes, atualmente está até comum, gente, a síndrome de Down vir junto com o autismo, né? Atualmente, conheço algumas crianças que estão com os dois,
né? E acaba que também a criança com síndrome de Down, ela tem uma questão mais hipotônica, então o corpinho mais mole também. Então, às vezes a gente tem que trabalhar mais esse movimento de pinça, de pinça, de preensão palmar, segurar melhor, de planejar o movimento, planejar questões de propriocepção, questão espacial, dela encontrar melhor o espaço, né? Tem uma questão de equilíbrio aí, a marcha é um pouquinho mais difícil, então a musicoterapia pode auxiliar nisso também, tá? A parte de comunicação, porque por conta da boquinha, tem alguns fonemas que são mais difíceis para eles, então a gente consegue trabalhar também a parte de fonema. E é isso, pode passar. Eu acho que esse aí eu repeti, pode passar de novo. Isso, esse aí. Agora, por último, sobre paralisia cerebral. Então, como definição, ela é o termo usado para designar um grupo de desordens motoras não progressivas, porém sujeitas a mudanças, resultante de uma lesão no cérebro, nos primeiros estágios do seu desenvolvimento. Então, a paralisia cerebral, ela pode ser caracterizada como mista, espástica, que é quando a criança tem um tônus muito elevado, então é muito comum a criança sempre estar super durinha, assim. Temos a atáxica, que ela pega bastante a parte de equilíbrio, movimentos involuntários e coordenação, né? E temos a tetoide, que ele tem um tônus mais flutuante. Você fala, Bia, o que é um tônus flutuante? Ele pode oscilar entre hiper e hipotonia. Então, às vezes, ele vai estar com muito... Hiper é sempre alto, tá, gente? Então, ele pode estar com um tônus super alto, ou ele pode estar super relaxado, que facilita, né, que dificulta os movimentos e a execução do movimento que a criança ou a pessoa quer executar naquele momento, tá? Temos a mista, que ela é uma mistura da tetoide com a espástica, então oscila muito o tônus, tá? Então, dentro da musicoterapia, nosso viés principal, normalmente, é o motor, tá? Então, a gente vai trabalhar a amplitude do movimento, a força, a sustentação palmar e de pinça por mais tempo, porque é muito comum as crianças terem dificuldade de segurar objetos, né? Adequação de movimentos e tônus. A gente pode até trabalhar um pouco mais a parte de comunicação também, então, o cantar livre, para trabalhar mais a parte de expressão, e trabalhar as emoções. Quando temos crianças com algumas comorbidades e tem relações de tônus, então, Bia, a criança teve uma paralisia cerebral, mesmo com toda a intervenção, todo o trabalho que é feito, a gente sabe que tem alguns músculos que eles acabam atrofiando com o passar do tempo, eles acabam ficando mais finos, e aí a gente acaba adaptando os instrumentos, tá? Então, se for necessário, a gente pode pegar uma baqueta e enrolar ela com fita isolante, ou até mesmo com aqueles macarrões de piscina, para facilitar, para ficar maior, para a criança pegar com mais facilidade, tá? Depende muito da avaliação no momento, e aí a gente vai trabalhando, mas o viés principal da criança com paralisia é a parte motora. Pode passar. Gente, eu vou correr, porque o meu tempo está acabando. Isso, mas o... Não precisa correr não, tá, Ana? Tá muito boa a sua... Estamos todos maravilhados aqui. Fique à vontade. que bom. Foi. Então, o processo de musicoterapia, então, como eu falei para vocês, a gente começa com a anamnese, então a gente vai descobrir como que é a identidade sonora do paciente, que som que ele gosta, que som que ele não gosta, que música que fez, que foi importante para ele desde o bebezinho até os dias atuais, tá?
Depois disso, a gente faz uma testificação da identidade sonora e instrumentos, né? Então, como qualquer pessoa, né, a gente acaba oscilando. Tem dia que você quer ouvir uma música muito alegre, muito alta, tem dia que você quer ouvir aquelas músicas mais na bad, vamos dizer assim, né? Então, cada dia é muito comum, mesmo a criança tendo alguns gostos musicais específicos, é comum que ela oscile o gosto, né? Então, por isso que a gente faz a testificação das músicas e dos instrumentos também. Então, qual tipo de instrumento é mais viável ou não para o meu paciente, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente com movimentos involuntários, vamos dizer assim. Então, eu tenho que colocar instrumentos que facilite para ele conseguir ter uma amplitude de ir lá, mexer o braço, vamos dizer assim, e tocar no momento correto. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, um pandeiro, que ele é maior, ou vou falar alguns instrumentos musicais, que é um djembe, uma conga, que são maiores, tá? Vou adaptar dependendo da baqueta, se for necessário, tá bom? Agora, por exemplo, chegou um ponto, dependendo do meu paciente naquele dia não tá muito bem, ele tá estressado, né? E aí eu vou precisar, dependendo, trocar o setting também. Vou colocar instrumentos com sons, dependendo, mais agudos, com timbres mais gostosos de ouvir, tá bom? Então, acaba que a gente muda um pouquinho, e aí a gente tem a aplicação da avaliação e o planejamento, e a formulação do plano terapêutico, né? O planejamento terapêutico. Atualmente, em musicoterapia, pelo menos, temos 5 avaliações, né, que já foram traduzidas aqui para o Brasil, né? Atualmente eu uso a ENTAP, tá? Que ela visa avaliar 10 domínios, então a parte de cognição, de coordenação motora grossa, fina, orofacial, parte de comunicação expressiva, receptiva, né? Então, escutar, a parte de musicalidade, a parte emocional, de como é que a pessoa reage quando algum limite é estabelecido, quando muda, né, de acordo, a situação é diferente do que ela esperava, né? E a parte sensorial também, como eu falei para vocês, além da parte de audição, quando a gente toca um instrumento, a gente tem a questão do tato, né? Então, tem instrumentos, por exemplo, um xilofone, o xilofone é de madeira, né? Aquele das teclinhas, né? O som dele e a textura dele é diferente de um instrumento de metal, tá bom? Então, temos a ETAP, a DEMUCA, que é uma avaliação musical também. Temos o QMulti, o MEL, a MEL, na verdade, que ela é uma Music Everyday in Life, que aí vai ver quanto que a pessoa utiliza a música no seu dia a dia. Então, se utiliza a música para tomar banho, para cantar, se utiliza a música para lembrar a hora de comer, coisas relacionadas a isso. E a IAPS, que ela é mais a parte é uma escala e uma avaliação só de improvisação. Tá bom, gente? Pode passar. Isso. E aí eu vou falar um pouquinho de como a musicoterapia ela pode se relacionar com as outras áreas. Como eu falei para vocês, a musicoterapia ela pode trabalhar tanto aspectos motores, cognitivos, comunicativos, sensoriais. Então, a musicoterapia ela consegue fazer um link com a terapia ocupacional, que trabalha muito a parte sensorial, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente pode trabalhar, às vezes, produzindo instrumentos, fazer uma confecção de instrumentos, então, utilizar arroz, feijão, né? Que aí trabalha a parte sensorial, tá bom? A gente consegue trabalhar a parte de propriocepção também, né? De você perceber o seu corpo, tá? Então, com a música a gente consegue fazer isso sim, né? Seria aquela mão na cabeça, coisas relacionadas a isso. A parte de fisioterapia
ela consegue também fazer um link, né? Então, como eu falei para vocês, a gente consegue trabalhar a parte de amplitude do movimento, a parte de processamento motor, de planejamento motor, né? Então, a gente pode trabalhar, às vezes, cada figura você tem que fazer um som diferente. Então, por exemplo, a figura da estrela, você bate palma, e a figura do sol, você bate o pé, né? Então, isso a gente consegue trabalhar aspectos motores e cognitivos, então, palma, pé, e aí pode, dependendo, trocar a ordem, tá bom? A gente consegue trabalhar a força muscular, porque cada instrumento, ele vai te exigir uma coisa diferente. Então, por exemplo, o violão, ele vai te pedir movimentos mais de pinça, né? Então, é os dedinhos aqui que vai estar mexendo. Agora, se a gente vai trabalhar, dependendo com uma bateria, que a bateria é muito legal, ela vai trabalhar tanto os membros inferiores, o pé esquerdo e direito, né? Porque você vai ter que manter o pulso ali, o ritmo, e você vai ter que trabalhar também aqui em cima, os membros superiores, né? As mãos, né? Que aí trabalha até a parte de dissociação de membros, né? De você conseguir fazer um movimento do braço diferente do movimento do pé. É muito difícil, gente, tocar bateria. Eu tentei e não consegui. Ainda não foi o meu momento. A parte de psicologia, além de questões comportamentais, a musicoterapia consegue trabalhar a parte emocional. Então, como eu falei para vocês, a parte de expressar, de compor uma música. Então, eu tô muito nervosa e eu queria falar porque eu tô nervosa. Então, a gente pode fazer uma composição sobre essa raiva, né? Dependendo, colocar uma música bem alta, igual na época da adolescência, para expressar bastante, né? E acaba que também nos jogos de musicoterapia tem momentos certos, então a gente acaba trabalhando o tempo de espera, né? A minha vez, a sua vez, tá? A parte de fono, a gente consegue trabalhar a parte tanto de comunicação alternativa, como comunicação falada, né? Dentro da música, a gente consegue trabalhar vários subsistemas de linguagem, então, a parte de semântica, de prosódia, né? É muito comum, às vezes, crianças com autismo ter uma falinha mais robotizada, sem tanta oscilação, e aí a musicoterapia entra para trabalhar justamente isso, deixando a fala um pouquinho mais tranquila de se escutar, tá? E na parte de psicopedagogia também a musicoterapia pode auxiliar, tá? Foi até um dos temas do meu TCC lá na época da CD, que é a correlação da música com a parte da escola, vamos dizer assim, né? Então, vou dar uma ideia aí para vocês. Então, por exemplo, na música, quando temos uma altura, ela tem uma variação de frequências fundamentais das notas musicais que caracterizam as melodias. E na linguagem, a trajetória das frequências fundamentais das vogais que originam a entonação da fala. Então, a gente consegue fazer um pareamento bem legal de uma coisa com uma outra, né? Tanto que alguns métodos de alfabetização têm a questão o método fônico, né? Que aí a criança aprende justamente a partir de histórias e orações, que é uma coisa muito legal. Passando mais um, já estou terminando, gente. Aí eu vou poder responder vocês. Aí é só a bibliografia que eu utilizei, né? Então, temos a Bíblia da Musicoterapia, né? Que é Definindo Musicoterapia do Bruxa. Temos a Música no Seu Cérebro, Musicoterapia e Autismo, como eu comentei com vocês. O Desenvolvimento Musical como Fundamentação para a Musicoterapia. Musicoterapia e a Reabilitação do Paciente Neurológico da ACD. E é isso, gente. O último aí é só meu slide de obrigada. Agradeço. Muito obrigada por vocês terem disponibilizado esse tempinho para me escutar. E agora estou aberta às perguntas.
Beleza, vamos lá. Tem uma pergunta já aqui no chat, Ana. Foi a Vitória, a mãe da Ana Valentina, que fez. Ela perguntou o que você acha, né? Qual que é a sua opinião sobre a estimulação binaural? Acho que é Binaural. isso. Olha... Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então, vou ficar te devendo essa, porque eu ainda não estudei sobre. Desse eu não vou saber te dizer, me perdoe. Eu posso estudar e aí qualquer coisa semana que vem a gente conversa aqui, tá bom? Tá. Pode ser? Pelo que eu entendo disso, eu já vi alguns vídeos de pessoas com autismo falando sobre isso, né? Pelo que eu entendi, é um tipo de áudio que ele é sincrônico, né, do ouvido esquerdo com o direito, porque muitas músicas que você ouve de fono, com fone de ouvido, na direita tem alguns instrumentos, na esquerda tem outros. Eu acho que esse som binaural ele é idêntico e essa pessoa com autismo estava explicando que isso ajuda ele a se regular, a se acalmar. Então, acho que tem algo a ver com a sincronicidade de ser exatamente o mesmo som num ouvido e no outro. Não sei se isso faz algum sentido, se faz alguma diferença do ponto de vista do processamento cerebral do estímulo musical que entra. Então, porque assim, se a gente for parar para pensar, né, tipo, de cada ouvido estar escutando uma coisa diferente, vai estar mais fácil dependendo dele conseguir identificar se é o ritmo, se é a parte de harmonia ou se é só a melodia, e aí ele consegue se concentrar em uma parte só, né? Às vezes, quando você está escutando música, você escuta o todo e você não consegue diferenciar. E às vezes, quando você diferencia, dependendo só o ritmo ou outra parte, pode ser que acalme mesmo. Mas eu preciso ter uma ideia um pouquinho melhor para falar com mais propriedade. Legal. Voltaremos nisso. Vamos estudar. Mais alguma pergunta, gente? Desculpa. Prometo que eu vou estudar. Imagina. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer um comentário? Pode falar, Gabi. Pode falar. Se quiser abrir o áudio aí e falar, Gabi. Bom dia. Bom dia. Ana, primeiro, obrigada e Eu que agradeço. parabéns. Bom, o comentário que eu gostaria de fazer e ouvir um pouquinho de você é o seguinte. Muitos profissionais, e aí eu digo, vamos dizer, médicos, psiquiatras, infantis ou neuropediatras, quando eles vão indicar intervenção, basicamente, na época do diagnóstico do IAN, na verdade, nem incluía-se a terapia ocupacional, né? A indicação primordial deles era fono e psico, né? Sim. E hoje a gente sabe a grande importância da terapia ocupacional. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Ana, o que você acha, por quê? Perdão. Sem problema. Eu conheço várias mães, né? Porque quando você entra nesse mundo, você acaba, né? Você não entra só no seu mundinho, você acaba, né, tendo muitas experiências, conversas com mães. E o que eu percebo, Ana, é que é quase unânime. Eu não posso dizer que é unânime, né? Porque aí teria que haver uma pesquisa, mas eu posso dizer que é quase unânime o interesse de crianças dentro do espectro pela música. E desde então, desde o diagnóstico dele, eu vinha numa procura por musicoterapia e recentemente ele começou a fazer, não tem muito tempo. Mas eu já, né, a gente já cantava e eu vi o impacto grande que isso tinha na vida dele e eu via também nessas conversas com mães o quanto a música se faz presente nessas crianças, né, dentro dessa condição do espectro. E pouco se fala sobre isso, né? Verdade. Então, tem outra pergunta, mas, na verdade, a primeira questão, eu queria que você falasse um pouquinho disso, se você partilha desse meu pensamento, que é como eu estou te falando, para mim é praticamente unânime esse interesse. É lógico que a música ela se faz presente na vida de qualquer um, né? Que seja uma pessoa típica ou atípica,
Mas dentro do espectro eu vejo isso com muita intensidade. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha a respeito. Ah, então, eu concordo plenamente com você. Como eu tinha até comentado, é muito comum, às vezes, as crianças começarem a falar cantando do que utilizando mesmo a fala em si, né? É muito, como a gente estava vendo aí, é mais fácil escutar. Então, é mais fácil escutar e entender a música do que a fala. Então, é bem presente. A maioria dos meus pacientes já tive uns 2 ou 3 que começaram a falar através da música, e também a música facilitou muito, né? Atualmente tem algumas crianças com autismo, que além do autismo tem a apraxia, que é a dificuldade de planejamento motor, né? Então a música, ela consegue auxiliar nessa parte também, né? Com o tempo da música, trabalhar essa parte de movimentos orofaciais, de cantar no tempo correto, de facilitar essa parte de respiração, de expressão. Eu concordo plenamente com você. E a outra pergunta, qual seria, Gabi? Então, Ana, a outra pergunta está mais relacionada ao que você comentou no momento da sua palestra. Você comentou a respeito do impacto diferente quando a criança apresenta a regressão, né, que seria um processo de reabilitação, não é isso? Isso. Isso. Queria que você me explicasse um pouquinho melhor sobre essa questão. No caso do Ian, ele apresentou TEA dessa forma, no processo regressivo. Ele chegou a alcançar alguns marcos de desenvolvimento e aí depois parou tudo. Eu queria que você desse uma pinceladinha nessa questão. Tá bom, beleza. Então, a parte de habilitação e reabilitação. Habilitação é você meio que a criança não tem aquele repertório e aí você acaba ensinando para ela coisas novas. Por isso, habilitar, né? Trazer algo novo. Agora, reabilitação seria que quando a criança já tinha aquele determinado repertório, então ele já falava, por exemplo, mamãe, papai, e aí ele perdeu. Então a ideia vai ser reabilitar a criança, fazer com que ele reaprenda aquela determinada coisa que perdeu. Facilitou? Deu para entender, Gabi? Então, Ana, aí uma questão relacionada a isso. Quando eu uso a música, né, para trabalhar alguma coisa com o Ian, ele é não verbal, né? Ele apresenta vários balbucios sem funcionalidade, e recentemente ele começou a apresentar sílabas funcionais, né? Mas eu utilizo a música mais assim para questões de contato visual, de compartilhamento. Então, por exemplo, às vezes eu canto um pedacinho da música, como ele é não verbal, né? Eu poderia, se ele fosse verbal, eu poderia utilizar como você citou. Ele completaria o restante da musiquinha. Como ele é não verbal, porque eu ainda, né, posso estar errada, né? Mas eu ainda considero ele, aspas, não verbal, né? Ele começou com balbucios sem funcionalidade, tem as sílabas funcionais, mas ainda assim é algo muito empobrecido, até porque o próprio contato visual, compartilhamento de atenção ainda é muito baixo. Tá. Então eu utilizo de que forma? Eu canto a musiquinha, né? Um pedaço da musiquinha, e aí eu faço aquela pausa, e aí quando ele olha para mim, e aí eu mudo a entonação para ficar mais interessante, e aí a gente continua o restante da musiquinha. Você acredita que esse fator ele pode ser precursor de uma posterior fala dentro desse contexto, por exemplo, como eu estou te falando, né? Ele não completa a musiquinha, mas ele olha para mim, ele permanece com um tempo maior de atenção para que a gente possa completar o restante da musiquinha. Aos seus olhos, você acredita que isso pode favorecer a produção da fala? Sim, sim. Eu ia até te dar uma dica aí, né? Então, de auxiliar
alternar, na verdade. Então, além da fala, colocar alguns movimentos que para ele sejam um pouco mais fáceis de fazer, dependendo, já que você quer que ele olhe para você, então, tipo, bate aqui, tá? Então, uma música que eu utilizo bastante com meus pacientes é, por exemplo, vou até usar teu nome, se a Gabi está feliz, bate palma, né? Então, são músicas de comando simples, né? Que aí você pode trabalhar tanto o motor, e aí quando você quer trabalhar a fala, às vezes a gente pode pedir um movimento, às vezes, mais tranquilo. Então, por exemplo, o A, que é só abaixar a boca, A. Quando a criança fala pouco, né? Eu falo só algumas sílabas, ao invés de você pedir para ele completar a palavra toda, pode pedir para ele só... por exemplo, a gente começa K e ele termina Zá, coisas um pouco menores, e aí vai aumentando às vezes, porque aí ele vai se sentir feliz, né? Ele vai se sentir recompensado, de falar assim, é pouquinho, mas eu tô conseguindo participar. E aí, com o tempo, vai aumentando, tá bom? Mas aí, isso é muito bacana, parabéns, viu? É bem legal você estimular ele, sim, né? Como eu falei, coloca músicas que ele goste bastante, que aí vai trazer mais alegria, né? Mais vontade de participar. Sim. Ana, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Uma que eu acho que você meio que respondeu por tabela, com o teu exemplo, foi que a Sinara comentou aqui, qual estratégia se adota quando a criança autista não obedece comandos? Era justamente quando você estava falando de um exercício de comando, né? Então, quando a Sinara está feliz, é um comando talvez mais fácil de ele seguir, né? Ela colocou aqui que ele não seria porque ele não entende o comando, mas porque tem características do TOD. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Posso comentar. Então, normalmente, quando a criança tem o TOD, ela é bem opositora, né? E ele gosta, quando é opositora, porque ele gosta de fazer da forma dele. Então, o que você pode fazer? Você pode convidar a criança para te auxiliar. Então, às vezes, você pode cantar um pedaço e ele vai completar o que você vai fazer naquele momento. Então, pode até alternar. Uma vez é você que faz, outra vez é ela que faz, né? Normalmente o TOD, ele já tem uma questão mais de fala, né? Se for necessário, pode até utilizar alguma prancha de comunicação, alguma figura. Então, por exemplo, coloca a figura da mão, do pé, por exemplo, da cabeça. E aí ele que vai ordenar. Por exemplo, primeiro a gente vai bater na barriga, depois a gente vai bater palma, depois vai bater o pé. Porque aí ele vai pensar que ele está no comando, né? Ele vai fazer com mais facilidade, porque ele vai estar fazendo o que ele quer, e você vai estar conseguindo sem nenhum tipo de problema, assim, né? De deixar ele mais desconfortável, de deixar irritado. Então, é muito comum, principalmente eu uso bastante essa técnica aí, de eu estou no comando, mas a criança pensa que é ela que está no comando. Perfeito. Sim. Muito bom. Temos uma outra aqui, ó. A Rita perguntou, e eu acho que é a Valéria, né? Não, do Pietro, Iraceli, tá aqui. Queria saber se a musicoterapia auxilia a diminuição de ecolalias e estereotipias. A parte de ecolalia ela é um pouquinho maior, né? Mas ela pode auxiliar sim. Se é uma criança que gosta bastante de música, né? E como a música ela tem uma estrutura, então até por exemplo as músicas do mundo Bita, né? Ela normalmente não se repete. Se você for pegar uma cantiga infantil, ela repete mais, mas as músicas do mundo Bita, por exemplo, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Não dá para a gente ficar repetindo toda hora o bom dia. Bom dia, bom dia. Então, a música em si, ela vai indo, né? A parte rítmica, harmônica, ela vai passando e acaba que a criança vai ter que se adequar para conseguir continuar cantando. E aí favorece um pouquinho a parte da ecolalia, sim. Tá bom? Que aí já tem uma estrutura mais presente. Mas aí depende muito do caso, tem que ver com a fono também, né? Porque tem algumas ecolalias que são mais tardias, ou tem ecolalias mais de desenhos, aí acaba tendo que ser um trabalho um pouquinho mais minucioso nesse aspecto. Muito bom. Mais alguma? Alguém mais tem alguma dúvida, comentário, pergunta?
Ah, tem um videozinho que depois, se ninguém tiver, eu vou mostrar para vocês, Ah, beleza. Deixa eu pegar aqui. para vocês terem uma ideia de como é um atendimento de musicoterapia juntamente com a fono de um paciente autista, tá? Vai fazer 10 anos, ele tem uma questão de apraxia bem grave, né? E aí vai dar uma ideia aí para vocês. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu consigo. Será? Ah, espero que sim. Ontem eu apanhei um pouco da questão de compartilhar com o som, mas vamos ver. Uhum. Com parte de tecnologia eu fico devendo, eu também sou muito ruim. Vamos ver se eu acho aqui. Cadê? Apareceu aí o começo do vídeo? Sim, Agora vamos ver se sai o som. espero que sim. Que fofo! Sim, então vocês podem perceber, né? A fono entra como dar uma ideia de movimentos orofaciais que a criança tem que fazer, e a musicoterapia entra com uma música, com a expressão no momento correto, né? A gente está trabalhando com ele para que ele tenha mais essa parte de respiração, que ele consiga colocar mais a voz. Esse vídeo já é antigo, hoje ele já está falando mais coisas, já está fazendo um tom, tá? Meu xodozinho. Oi, ele é bem curtinho o vídeo, é só para vocês terem uma ideia. Muito bom. É isso, gente. Muito obrigada. E é isso. Qualquer Isso. coisa, qualquer dúvida, se alguém tiver ainda, pode mandar para a gente aqui pela clínica, falar com os meninos. Eu estou aqui na clínica de terça e sexta, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo também, tá bom? Beleza. Muito obrigado, Ana. Eu acho que todo mundo gostou Agradeço. bastante. Eu estava ouvindo aqui enquanto você falava, para mim foi muito interessante. Tinha várias coisas que a gente não conhece, né? Eu acho que essa ideia de apresentar a questão do histórico e de como que surgiu, isso foi muito rico. Eu acho que vai nos ajudar bastante aqui as suas intervenções e as nossas discussões a partir de então, junto com todo o seu know-how. Te agradeço bastante aí pela sua Beijo. apresentação. Obrigada, gente. Ótimo dia para vocês. Então vamos lá, pessoal. Até eu vou manter esse link aqui aberto. A gente tem, eu vou falar agora daqui a pouco sobre neurodiversidade. Tá 10h15 no folder, mas eu vou precisar de uns minutinhos a mais, tá? Então 10h15, 10h20 eu começo a falar com vocês aqui no chat para a gente retomar as nossas apresentações, tá bom? Então, até mais, gente. Até daqui a pouquinho. Quem quiser permanecer aí com o vídeo desligado, tudo bem. Até já.